Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre a indústria do desenvolvimento de jogos. Eu sou Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera, e estou aqui, como sempre, meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, como é que tá? Olá, bom dia, boa tarde, uma boa noite outra vez. João, qual é o seu universo favorito? Aquele que você consome tudo. Puta que pariu. Difícil a pergunta, hein? Eu sempre fui nerdola do Star Wars quando eu era criança, né? Quando eu era criança, não, né? Minhas crianças de 27 anos. Mas eu dei uma parada com Star Wars. Acho que assisti a série aí, não tô muito na pegada dessa nova série que tá saindo e tal. Uhum. Mas eu tô investido demais na série da Casa da Dragona, como eu chamo aqui em casa. A galera, a série do Game of Thrones e tudo mais. Então eu vou dizer que se fosse para mim escolher agora, para mim ler alguma coisa sobre algum universo, eu diria que é o universo do Martin lá. Eu acabei de ler o Cavaleiro dos Sete Reinos, muito bom, e estou mergulhado. E você? Cara, nesse momento eu tô lendo muita coisa das Tartarugas Ninjas. Que legal, que legal. Eu li o Último Ronin, muito bom, adorei. Eu comprei um monte de bonequinho, a Isa sabe, comprei um monte de bonequinho da Tartaruga Ninja. E, bom, também curto. Eu já ia comentar já de você lotando. O John foi para os Estados Unidos comprar boneco das Tartarugas Ninja. É isso mesmo. É isso mesmo. Lá era US$ 5, aqui era R$ 150. Eu falei, acho que faz sentido, né? Comprei a turma toda. Bom, Pietro, que bom que você tá aí e gosta de tartarugas ninjas, mas nós não vamos falar sobre isso. Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre isso também. A gente vai bater um papo sobre criação de universos e criação de mundos, né? Personagens e mundos. E por isso a gente tem duas participantes queridas nossas aqui. A primeira vocês já ouviram a voz, né, Isa? Primeiramente, nossa convidada número um, Isadora Lima. E aí, Isa, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? E vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Oi, John, oi, Pietro. Eu não sei se eu posso spoiler outra convidada já. Oi. Ainda não, calma, Então tá calma. bom. Então, Mas não tá escrito no nome do episódio? não faz sentido, É né? Vamos verdade, é parar pra verdade. pensar. Droga. A gente tenta fazer a surpresa aqui, mas pra quê, Eu né? acho Não então, faz eu acho que sentido não nenhum. faz sentido. Exatamente. Oi, Karen. Oi, no nome ou na descrição, né? É, Enfim. vai tá. Então, Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Karen Soarelli, já vou chegar me Por apresentando. favor. Eu sou escritora de literatura fantástica, de terror, de ficção científica, sou romancista nos universos Tormenta, nos universos do Nerdcast, RPG, Cthulhu e Gunner. Legal. Enfim, tenho várias outras coisas escritas. Eu tenho, não é todo mundo que sabe, mas eu fui narrative designer de um jogo Ó, que nós fizemos apenas a demo, por enquanto, mas é um jogo de Tormenta que está no forno aí, que é uma união aí da Jambô Editora com a Dumativa. Então, uhum. estamos preparando coisas, mas por enquanto é alá. tudo segredo, por enquanto, não posso falar muito a respeito. O lance agora é falar sobre personagens de livro, né? Vamos falar como criar personagem, como criar o universo, né? É isso, é É, isso. Muito legal. é legal dizer também que eu sou editora-chefe da Jambô. Então, no momento, eu sou a pessoa que chicoteia os outros lá dentro, chicoteia os outros escritores. Minha vida é muito divertida. Que legal. Cara, bom, já que falou aí, Karen, muito obrigado pela presença. Vai ser muito legal. A gente vai ter essa outra perspectiva, pode-se dizer assim. Eu e o Pietro, com certeza, vão ficar só de orelha aqui, mas eu quero ouvir vocês duas falar. Isa, sua vez, um mini resuminho de você, conta o que você tá fazendo da vida, o que que você já fez. Sim, olá. Eu sou Isadora Lima, como o John já falou. Eu sou game narrative designer. Vou fazer aí, tô com quase 10 aninhos de indústria já. Tenho passagem por grande parte das empresas de jogos aqui do Brasil. Aqui do Brasil não, vai de São Paulo. Não, não, não sejamos tão generalistas assim. Trabalhei na Teps, trabalhei na Wildlife, trabalhei com a Venturion,
Trabalhei escrevendo aventuras de suplemento de RPG pro Bárbaros da Lemúria, aqui também. Enfim, tô aí nativa faz um tempinho. Sou game designer por formação e me especializei em design de narrativa com a Flávia Gazi. E é isso que eu faço hoje em dia. Já tive passagem pela Fords também. E hoje eu estou na Play Geek, trabalhando com design de conteúdo narrativo. É isso. Também escrevo quadrinhos. E tamo aí. Eu faço cosplay, que canto, danço. A gente vai fazendo as coisas. Que currículo. Vou dizer isso para as duas, né? Que currículo. Parabéns, meninas. Caramba. Eu aqui, eu tenho lá game designer. E é isso. Você já tem um Ah, mas histórico. quando a gente vai se descrever assim, né? A gente bota aí cosplayer. Se eu vou colocar cosplayer no meu currículo para mandar para as empresas, aí é outra coisa. Uhum. Vocês já ouviram falar do Empório Purpúrea? Começar a falar, né? Começar a botar as coisas de string de RPG. Exatamente, assim, tipo, eu tenho um podcast, vai começar a falar, né, das coisas assim, eu tricoto, começa a botar os hobbies, assim, no meio do currículo para encher. E agora, sendo bem sincero, provavelmente isso tudo é bagagem para vocês fazerem o trabalho de vocês, né? A gente, no final das contas, né? A gente gosta de brincar que o game designer é um pouquinho de tudo, né? Um generalista, e a gente pega muitas influências de vários outros lugares além dos videogames. E, puta, ter um currículo e ter um histórico e ter uma vida além de ficar na frente do computador é muito importante, né? Muito legal. Bom, mas hoje nós vamos falar então sobre a criação de mundos, a criação de universos e criação de personagens tanto quanto no mundo dos videogames ou até fora deles, né? E eu até vou querer ouvir de vocês essas duas vertentes. Será que tem alguma diferença ou não da criação de universos e mundos em mídias diferentes? Mas primeiro, a gente, como sempre, tem que dar um passo para trás. Então vamos começar a falar sobre a definição da criação de personagens e universos. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é sobre o que vocês definem primeiro, no final das contas, né? Vocês definem primeiro os personagens de um universo ou primeiro vem o mundo para depois vir esses personagens? Ou isso é junto? Como que é para vocês? Como é que é o sistema que vocês criam, né? Karen, como você faz? Primeiro preciso escrever uma nova novel ou criar um novo universo para algo. Como é que é o seu passo a passo? Na verdade, vai depender muito do projeto, né? Uhum. Antes mesmo de existir a ideia do projeto, muitas vezes existe, entre muitas aspas, a proposta do projeto. Eu, como romancista, eu já escrevi em universos próprios, já escrevi em universos criados por outras pessoas, e eu escrevi o romance ali dentro do universo que já existia, e já escrevi também histórias que não se passam em nenhum universo específico, ou o universo foi criado só para aquele livro, então, só para aquela história, né? Às vezes é um conto. Então, existe muito essa pergunta de, o que queria primeiro, o personagem ou o mundo? Vai Uhum. depender muito, né? Não tenho certeza se essa é uma próxima pergunta ou se faz parte dessa. Mas, enfim. E, no meu caso, se eu for escrever uma história eu mesma, a história costuma partir do personagem. Porque, querendo ou não, nós escrevemos histórias sobre pessoas. E aí, o que essa pessoa está passando, quais são os problemas que ela vai enfrentar, quais são as motivações dela, os objetivos. Isso, às vezes, vai levar a uma criação de mundo. Existem muitos mundos que são criados, às vezes, meio sem propósito, sabe? Você fica se perguntando, por que que essa história não se passa no mundo real? Então, essa é uma pergunta muito importante para você fazer antes de sair criando o mundo. Por que não no mundo real? Legal. Pô, já tem todas as regras ali, né? Não preciso criar um sistema novo de métrica para criar, para viver no nosso mundo. É muito mais fácil até se for para pensar, né? Sim, e você também consegue conectar com outras histórias se fizer no mundo real. Mas às vezes existe um motivo para não ser no mundo real. E o motivo pode ser desde, no mundo real essa lei não funcionaria do jeito que a história precisa, até
Ah, porque eu não quero, porque eu quero botar um dragão aqui, vai ficar muito mais legal. Então, bom, isso é um bom motivo. Se você quer escrever sobre dragão, você tá certo, tem que escrever sobre o que você ama, sobre o que te interessa. E aí, beleza, vamos partir direto para o mundo fantástico. E aí, obviamente, o mundo onde a história se passa vai impactar na forma como o personagem enxerga esse mundo. Mas mesmo em um mundo fantástico, obviamente, cada pessoa é diferente, personagens diferentes vão ter opiniões diferentes, e é do embate dessas opiniões que a história vai surgir. Pô, muito legal. Isa, quer completar com alguma coisa? Não, então, eu ia comentar que eu concordo muito com tudo isso que a Karen falou. Eu acho que depende muito do projeto, né? No final das contas, pelo menos acho que com tudo que eu fiz até hoje, eu acabei pensando no personagem primeiro também. Eu acho que foi muito parecido com a Karen nesse sentido. Eu acho que quando a gente também está falando de jogo, seja ele digital, seja ele analógico, a gente está buscando identificação, né? Quando, especialmente aqui no reino do digital também, que é o que eu trabalhei mais, a gente precisa criar uma certa familiaridade, a gente precisa criar personagens que cativem, né? Eu acho que você criar uma identidade do seu personagem, criar personagens originais, criar personagens verossímeis, né, com o seu público-alvo, é, é o que faz a pessoa acabar se encantando por um universo novo, por uma história nova. Eu acredito muito no poder dos personagens, né? Eu gosto muito de histórias que são character-driven, né? Que são histórias que o foco principal, elas partem de um personagem. Eu acredito que quando a gente trabalha esse ponto no narrative design do jogo digital, a gente inclusive consegue crescer retenção por conta disso, né, João? Eu acho que a gente conversou bastante disso das Uhum. nossas desventuras de game designer por aí pela vida. Eu acho que é muito essa questão de quanto mais a gente trabalha essa verossimilhança de personagem nos bonecos que a gente cria no nosso jogo, mais o nosso jogador vai se importar com aquilo. Se o jogador se importa, a gente retém ele no nosso jogo, especialmente se a gente está falando de um jogo que já está em live ops, né? Que a gente está trabalhando updates periódicos. Então, eu particularmente gosto da ideia de criar o personagem junto, mas eu queria falar muito sobre como cada um tem seu processo. Né? Eu acho que não tem o menor problema de criar o mundo primeiro, contanto que é muito verdade isso que a Karen falou também de saber justificar, saber o porquê que você quer fazer esse mundo, mesmo que seja um motivo do eu quero pôr dragão, ou porque eu gosto. Tipo, tenha essa clareza do porquê você criou o seu mundo, não importa qual seja a justificativa para você, né? Escreva sobre o que você gosta, mas saiba o porquê você está fazendo aquilo, tenha clareza, né, dos seus objetivos com a história que você está escrevendo, com o universo que você está criando. E também não tem problema construir as duas coisas juntas. Eu acho que uma coisa interessante que a Karen falou também foi esse ponto de que quando você está construindo o personagem. E eu acrescento também, quando você está construindo um mundo, muita coisa pode acabar levando a outra. Eu já fui começar a escrever, quando eu fui começar a fazer um suplemento para Bárbaros da Lemúria, eu primeiro tinha pensado em fazer, eu quero fazer um lugar que seja completamente matriarcal, uma coisa mais puxada para esse lado. E eu comecei a fazer esse pedacinho de cenário primeiro, né? Tipo, eu circulei um pedacinho no mapa e falei, vai ser esse buraquinho aqui, sabe? E eu comecei a fazer. E do nada eu tinha feito toda uma sociedade nova de mulheres, uma sociedade matriarcal, com uma cultura toda própria, uns costumes completamente diferentes de outros que já tinham ali no cenário daquele sistema de RPG. Partindo do princípio que eu selecionei um buraquinho e eu pensei, eu queria criar um universo matriarcal. Então foi e Uhum. aí, a partir daí, foram nascendo personagens, porque eu pensei, nossa, no que isso implica, né? No que uma sociedade matriarcal
incluída aqui nesse pedacinho de mundo implicaria? E aí você vai pensando, nossa, implicaria em, sei lá, vou pensar, tem que ter uma líder e essa líder precisa ser uma mulher. Vamos fazer uma mulher forte que lidera, e você começa a criar um personagem a partir disso, né? Então, eu acho que uma coisa tem muito poder de levar a outra, sim, e eu acho que os projetos, essa ordem, ela vai muito do processo pessoal de cada um. Depende muito do projeto que você está, de com quantas pessoas você está trabalhando também, né? Se você está trabalhando numa sala de roteirista, se você está trabalhando com um livro sozinho, se você está escrevendo um roteiro, se você está escrevendo um romance, se você está escrevendo um jogo, acho que tem muitas diferenças. Eu acho que tudo é válido a partir do momento que, como a Karen falou, você saiba justificar o porquê que você está fazendo, por que você escolheu fazer o seu mundo daquele jeito, e trabalhar os seus personagens direitinho, porque o personagem eu acho que é aquilo que mais fideliza as pessoas no seu trabalho, né, na sua arte. Aliás, isso tudo leva para uma discussão de criação de mundo colaborativa também, né? Uhum. Você chega ali no universo que já existe, você não vai virar e falar, não, isso aqui vai ser diferente ou mudou. Não, você tem que Uhum. Não construir dá, em né? cima. É uma questão Exatamente. de somar ao que já existe, né? E ainda mais no universo de RPG, a partir do momento que você cria algo novo, o universo de RPG tem a grande vantagem de que outras pessoas vão usar as coisas que você criou e não só no universo canônico, porque o pessoal que vai usar a mesa, vai jogar RPG, eles podem muito bem escolher coisas que foram criadas ali para aquela história e aumentar ainda mais. É bem semelhante com Uhum. quando eu fui escrever para Tormenta, né? Existia um mundo gigantesco, falaram, escreve aí. Quer dizer, escreve aí não, né? Propõe aí alguma coisa. E aí eu falei, não, tá bom, vou botar aqui um feudo novo em Samburdia, a história vai se passar em Samburdia, Salistic, e os personagens vão viajar e vai acontecer isso, isso e aquilo. Tá bom, beleza, eu escrevi a história, os personagens têm lá o arco deles, a história acontece, mas além disso, as pessoas que vão jogar RPG depois, elas conseguem usar aquele, aquele lugar novo, aqueles personagens novos, vai ter mais coisa para interagir, e inclusive entra aquela coisa super divertida de RPG que é a cidade na mesa de um cara vai ser diferente da cidade da mesa do outro cara. Uhum. Pode Exatamente. Uhum. acontecer algo num lugar que não necessariamente aconteceu no canon, né? Vamos Uhum. queimar a cidade inteira com um dragão, né? Exato. Não, A cidade que você criou, assim. e só para finalizar, não, finalizar ou complementar, eu acho que é uma palavra melhor isso que a Karen tá falando. Eu acho que isso é uma diferença muito legal que existe, né? Entre você pensar no universo para um RPG e no universo para um jogo digital. Eu acho que o universo no RPG, a gente precisa pensar muito nessa questão metanarrativa, né, Karen? De que, tipo, você tá criando um cenário, e o cenário é muito mais vivo do que você criar ele para um cenário. Para um sistema digital. Quando você está fazendo algo para RPG, e falando especificamente de RPG, porque nem todo jogo analógico é assim, né? Nem, vamos, né, traçar essa linha, mas quando a gente está criando cenário para RPG, quando a gente está criando mundos de RPG, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer algo que seja escalonável, né? E quando a gente está trabalhando no digital, essa não é a nossa principal preocupação. Na verdade, é o oposto, né? Acho que o John e o Pedro também podem falar bastante sobre isso. A gente pode criar bastante coisa, mas a gente tem limitações técnicas que a gente precisa prestar Uhum. bastante atenção. Que quanto maior a gente vai deixando as coisas, não é tudo que a gente consegue expor, né, dentro do jogo, através da arte. Muitas coisas, tem muito jogo que a gente conhece por aí, muito jogo que eu já trabalhei também, muita coisa que eu já escrevi também, fica ali no reino da Wiki do jogo, na Uhum. Deep Fica na Lore. Wiki no máximo. Exatamente, assim, tipo, as pessoas, só o pessoal que quer muito saber de determinadas histórias, que vai correr atrás, que joga no Google, que vai ler os códices, né, de determinado jogo. Quantas coisas não deve ter num Assassin's Creed da vida que só tá lá escrito, mas
Que assim, tipo, falando de AAA mesmo, gente. AAA também tem limitação técnica, tá? Tipo, Não, a é, história de Destiny inteiro tá num site, sabe? Não tá então, no jogo. É, tem exatamente, isso. assim, e quando você fala de RPG, é uma coisa que ela tem que estar muito viva, ela tem que ser muito escalonável, a gente tem que pensar bastante sobre como, é, o quão legal, o quão divertido vai ser uma pessoa mexer com isso aqui, né? A gente pegar cada pedacinho e deixar cada pedacinho com um ganchinho interessante para ser interagível, né? Mas é isso, eu queria complementar muito com esse ponto, porque eu acho que é uma diferença muito legal, assim, de pensar, né? E complementando isso que a Karen falou. Muito bom isso que vocês trouxeram. E aí, vocês já começaram explicando que, pelo menos para vocês, vocês costumam pensar no personagem como o fio que guia a sua história, né? E aí eu pergunto para vocês, quando vocês vão começar a criar um personagem, provavelmente você pode já ter um mundo ou algo nesse cenário, ou alguma lei que você quer que exista naquele universo, mas o que mais vocês têm em mente quando vocês começam a criar um personagem? E até as duas vêm do universo do RPG, né? Vocês usam o modelo de ficha de RPG, ele inspira vocês. Então, como é esse momento de criação de personagens para vocês? E aí eu também queria ouvir um pouquinho de você, Karen. Como foi essa inspiração para criar para um personagem que você costuma construir para Tormenta em livros e agora você construiu para um jogo, né? Não precisa dar muito spoiler do jogo, mas o que você precisou fazer, né, ou adaptar para um cenário de jogo. Isa, você no Zuba, você criou personagens distintos para um universo ali que também já existia. Eu queria, quando você fosse falar, trouxesse um pouquinho do exemplo disso. Mas vamos começar pela Karen. Karen, como é pra você o seu processo de criar um personagem? Bom, cada personagem é criado de um jeito diferente. Eu vou contar um pouquinho sobre como foi quando eu comecei em Tormenta. Foi assim, eu fui convidada para escrever um romance, me pediram uma proposta, né, de romance, e aí eu parei para pensar, bom, vou escrever no universo de RPG. O que que eu quero falar? Qual é a história que eu quero contar? E aí eu pensei em todas as vezes que eu joguei RPG e todas as vezes em que eu quis fazer um personagem que fosse um cavaleiro de grifo e todas as vezes em que o mestre não permitiu. Ou seja, 100% das vezes. Sim. Então, o mestre, ele sempre ou falava assim: "Ah, não, mas você não vai ter nível suficiente para ser cavaleiro de grifo". Ou então: "Ah, mas a nossa história vai se passar numa masmorra. O grifo não vai entrar". Não faz sentido, Ou né? então, não existe grifo nesse mundo. Sabe? Qualquer motivo para eu não ser um cavaleiro de grifo. Aí eu fiquei revoltada e eu falei, vou fazer um cavaleiro de grifo. Os melhores personagens nascem da revolta do autor, gente. É incrível. Revoltadíssima. Só que aí, vejam só como o mundo é uma caixinha de surpresas, como o mundo gira e as coisas acabam se voltando contra você. Eu comecei criando a história sobre como o Christian ia se tornar um cavaleiro de grifo. E aí o livro começa com ele encontrando o ovo do grifo. Só que ele não quer chocar aquele ovo e se tornar um cavaleiro do grifo, porque ele já desistiu desse sonho há muito tempo. O que ele quer é vender o ovo e se aposentar. Então, nós temos a história, na verdade, de um herói. Ele é meio que um anti-herói, né? Porque o Christian é todo errado. E é um cara que, tipo, vou vender esse grifo e ele já desistiu dos sonhos, ele tá meio que morto por dentro. Então, não é a história dele se tornando um cavaleiro de grifo. Apesar de que a história dele, do grifo, enfim, eu não vou dar muito spoiler do que acontece com o grifo, né? A gente acaba vendo a história do Christian se desenvolver ao longo desse livro, que é A Joia da Alma, que termina com ele enfrentando os problemas do passado dele. E depois tem um outro livro, que é A Deusa no Labirinto. São dois
livros standalone, né? Eles não são uma série, são histórias separadas. E o Grifo ainda tá lá com ele. Mas o primeiro livro, eu já dou spoiler que não termina, o Christian não voa no Grifo, a história não é sobre isso. Então, no final das contas, o que aconteceu? Eu me tornei um mestre mau. Você virou o Tan, tan, Patrick, não deixou tan. ele andar no grifo, coitado. Para vocês verem como são as Agora coisas. eu quero muito ler a Joia da Alma de novo, meu Deus. Joia da Alma é um dos meus livros favoritos, eu tenho que dizer isso. Ô, Karen, mas no que você relata, você traz uma coisa que também me é curioso, que você começa com uma ideia de um personagem do Christian sendo esse cara que vai se aposentar e se tornar um cavaleiro de grifo. E à medida que você foi construindo a sua trama, aparentemente o personagem criou sua própria vida, né? E teve mudanças, até de decisões que talvez você tenha tomado lá no começo. Como é que isso. A minha pergunta é até, isso pesa? Tipo, você conseguiu se manter do início ao fim com a história que você queria contar? Ou até o próprio personagem, a própria narrativa foi evoluindo junto com a sua escrita? A linha guia principal do livro, ela se mantém do início ao fim, porque ela é Uhum. realmente o que norteia a história. Se eu não seguir aquilo ali, o livro meio que se perde e acaba não. É muito difícil você chegar ao final e fazer uma história que faça sentido se não tiver uma linha guia. Uhum. Mas ao longo da escrita, tem coisas que vão surgindo, especialmente quando a gente está falando de personagem coadjuvante. Uhum. Os coadjuvantes, eu não costumo descrever com muito detalhes a história deles do início ao fim, porque eles sim têm mais espaço para crescer ao redor do personagem, para se tornarem importantes e para enxergarem o mundo de outra maneira. No início do livro, eu tenho que saber qual é o objetivo de cada personagem, o que cada um quer e qual a motivação deles. E a partir disso, eu faço esses personagens interagirem entre eles, e ao longo da escrita eu mesma vou entendendo melhor o que aquele personagem tem para oferecer Uhum. e entendendo quais reações o personagem teria de acordo com o que ele está enxergando, o que ele está presenciando, quais atitudes ele vai tomar. E isso sim acaba mudando e existem resultados que surgem no final de alguns livros que eu não estava esperando no início. Especialmente em A Deusa no Labirinto. A Deusa no Labirinto, ele é um livro que tem os mesmos personagens de A Joia da Alma, só que é outra história, inclusive a protagonista é outra, não é o Christian. A protagonista é a Gwen. A Gwen é uma elfa. E em Tormenta, os elfos têm uma história muito dramática, uma história de derrota, é uma derrota atrás da outra. E no final das contas, quando a Deusa no Labirinto começa, eles estão escravizados no reino dos Minotauros. Uhum. E os Minotauros, eles são, só existem Minotauros homens, machos, né? Não existe mulher. E eles procriam usando mulheres e humanas, o que não é um problema, tirando que eles fazem haréns de escravas para procriação. Caraca. E quando a Gwen descobre, ela fica putaça, mais do que eu quando não podia jogar de grifo. E ela vai até lá. Ela vai até lá e o objetivo dela é derrubar o sistema de dentro para fora. E, e esse livro, ele é mais longo, né? Ele é o mais tijolão. Tem os mesmos personagens, os personagens sobreviventes do livro um estão no livro, nesse romance novo. E vários deles foram interagindo entre si e foram tomando decisões. E a própria Gwen, que é a protagonista, vai tomando decisões que, quando chegou no final, para que a história funcionasse, ela tinha alguns finais. Tipo, assim, eu não sei nem como falar, porque é uma coisa que me marcou muito. Tem um personagem que eu, até o final do livro, eu não sabia se ele ia viver ou se ele ia morrer. Uhum. Caraca, que E legal. o resultado, o final dele só foi possível depois de eu enxergar tudo o que tinha acontecido e todas as decisões que a Gwen
tinha tomado e o que que aquilo impactava ou não, e o que que o outro personagem também tinha feito e qual o resultado das escolhas deles. Uhum. Legal. Nossa, é a história viva, né? É, quando o personagem, ele parece que ele vai ganhando vida própria, assim. Legal. Isa, com você, como é o seu sistema de criação de personagens, né? O que que você leva em consideração? As mesmas perguntas que o Pietro fez, né? E também eu acho que vale também você trazer essa pergunta sobre a continuação e as mudanças do personagem na trama, né? Como que você lida com isso? Então, eu acho que em todos os meus casos, acho que foi um pouco diferente, né? Quando a gente vai criar um personagem para jogo, é, é, eu estive em momentos, em projetos muito diferentes, e cada projeto, né? Acho que tem uma questão muito forte de. E o que vem primeiro quando a gente está fazendo um personagem para um jogo digital? É a mecânica do boneco, se o boneco vai existir no jogo, se ele vai ser um personagem jogável, ele vai ter poderzinho? Qual poderzinho ele vai ter? Uhum. Isso é feito antes ou isso é feito depois, né? Isso foi uma coisa, isso foi uma discussão, isso é sempre uma discussão que vem quando a gente conversa sobre fazer personagem para jogo. É, e o Pietro comentou do Zuba, né? O Zuba, eu acabei fazendo mais de 20 personagens para o Zuba, e eu acho que, de novo, não tem uma resposta certa. Eu acho que vai muito do que você prefere fazer, do que funciona com a sua equipe, do que funciona ali no processo de como vocês, como equipe, estão fazendo o jogo de vocês, né? No Zuba, particularmente. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Então, chegava para mim o pedido de personagem. Então, geralmente era: precisa do personagem desse mês. Como vai ser o personagem desse mês? Uhum. E aí, geralmente, o pedido ele vinha mais de cima, né, dos nossos producers, dos nossos game directors, que estavam analisando os nossos dados, analisando como estava o meta, né, do nosso jogo, com quais personagens as pessoas também já estavam jogando, quais personagens estavam com uma taxa de vitória maior, uma taxa de vitória menor. Então, a gente já tinha uma ideia, com base nesses dados que vão chegando para a gente, pelo menos de um jogo que já está no ar, né? Então, tem mais essa variável aí para levar em Total. consideração, Que é porque enorme, né? é enorme, exatamente. Porque é muito diferente você fazer um personagem para o jogo que ainda não foi lançado, que você não tem dado nenhum, dado ao vivo nenhum, né, de como está o meta do jogo, do que você precisa, a não ser suposições mais anedóticas, né? E outra coisa é você fazer personagem que você já consegue ter uma validação maior, que você já consegue fazer um personagem com base nos dados que você vai trazendo para aquilo. E no Zuba, por ser um jogo que a gente já estava trabalhando, né, Live Ops há muito tempo, a gente tem acesso a esses dados. A gente sempre fez muito levantamento de quais personagens estão vencendo mais, quais personagens estão vencendo menos. Tem algum personagem precisando de um counter, e isso não só para o Zuba, acho que alguns outros projetos que eu já trabalhei que estavam em Live Ops também, quando a gente faz personagem. A gente pensava mais por esse lado, né? A gente sempre tem que trazer um viés, o motivo, a motivação da criação do personagem, ela geralmente vem, se o jogo já está lançado. O personagem que vai ser criado, ele vem aí de uma motivação de balanceamento ou da saúde da gameplay do jogo também, né? Eu acho que essa é uma das principais diferenças aí é, que a gente tem nas duas discussões que a gente está tendo. Uhum. E pelo menos o Zuba, a gente pegava esses dados, aí a partir disso, a gente está precisando de um personagem para counterar esse aqui. Vamos supor, aí esse personagem aqui é um sniper. Ele é meio frágil e ele tem bastante alcance. E beleza, eu tinha esse. A gente geralmente começava nesse pequeníssimo briefing, né?
é o ponto de partida que a gente tinha. E a partir daí a gente tinha que. Aí entra o processo, né, de criar um personagem narrativamente falando, de criar um personagem bom, familiar para as pessoas, que as pessoas se identifiquem, um appeal. E aí a gente parte desse princípio, né, de uma coisa que vem, né, dos dados que a gente pega quando o jogo tá live. E aí no Zuba, eu gostava muito, a gente analisava todo o nosso grupo de personagens já lançados, e eu sempre pensava, o que que agora a gente pode fazer de diferente, né? Quando a gente está trabalhando no jogo, a gente precisa pensar em relacionar o nosso personagem com o nosso público-alvo, com as diferentes facetas do nosso público-alvo. A gente tem que pensar, muitas vezes, muitos jogos que eu trabalho, a gente tentava criar a persona do nosso jogador, né? Tinha alguns projetos que a gente tinha a persona, tinha alguns projetos que eu fazia a persona, às vezes, só para mim mesmo. Eu compartilhava com o time, óbvio, mas às vezes era mais importante para mim, para eu, como narrative designer, ter ali, tipo, quem é o meu player, né? Quem é o meu público para estar criando esse personagem. E eu precisava fazer o personagem que encaixasse nesses dados que a gente buscou, que fosse verossímil e eu precisava pensar nas mecânicas para ele também, né? Então, acho que essa é a grande sacada. Quando a gente está trabalhando para fazer o boneco no caso do Zuba, era um Battle Royale, os personagens eles têm poderzinhos próprios. E quando eles têm poderzinhos próprios, tem uma coisa que acontece que é a área que eu mais gosto de analisar no narrative design, que é você trabalhar a narrativa, environmental narrative, mechanical narrative, né? A narrativa mecânica, que é como que eu conto a história desse personagem através das skills que ele tem, através das habilidades que ele vai lançar ali na gameplay. Porque Uhum, quando a gente uhum. está falando de jogo de celular, né, especialmente que era o caso do Zuba, a gente não tem espaço para colocar texto. E o jogador de celular, o jogador normal, tá? O jogador médio não lê. O jogador de celular lê menos. Menos ainda, menos ainda. Então, Pulo tutorial, né? Então, exatamente. Então, errou. assim, é muito. Assim, não, eu não quero que ninguém que leia as coisas se sinta ofendido, tá, gente? Mas, assim, infelizmente, essa é a verdade. A maioria das pessoas pula texto em jogo, né? Eu geralmente não pulo, eu sou a louca que fica lendo códice ali. Quando eu gosto muito de jogo, que nem foi, sei lá, o caso do Dragon Age, eu saio lendo até as teorias de conspiração na internet e tudo. Mas essa não é a realidade de todo mundo, né? As pessoas, elas não leem. Então, quando a gente está falando de uma coisa, de um trabalho, de uma mídia tão interativa quanto o jogo, isso parte muito da semiótica também, sabe? As pessoas querem interagir. Quando a gente trabalha esse tipo de coisa, a gente precisa pensar que eu preciso contar a minha história, eu preciso mostrar a personalidade desse personagem, eu preciso explicar, eu preciso mostrar para a pessoa quem é esse boneco através das mínimas coisas que ele está fazendo ali no pouco tempo de tela que ele vai ter no meu jogo. Então, vamos pegar um boneco que ele é mais close range, mas que ele consegue ser mais stealth, daí ele chega no boneco que atira de longe, e aí ele dá uma só e o boneco morre. Isso tem cara de ladino, isso tem cara de uma classe mais rogue, né? Mais assassino. Então aí você já começa a pensar na classe. Pensando na classe, eu já começo a pensar na mecânica. Eu vou fazer um boneco assassino. Assassino, a gente já pensa automaticamente naqueles tropos do cara mais sacana, né? Ou do cara ou da mina, da pessoa mais sacana. E aí o personagem vai nascendo e eu vou fazendo as duas coisas juntas, é mais ou menos isso, né? E aí o último ponto que você comentou de lidar com as mudanças do personagem ao longo da trama depende muito do projeto também, né? Eu acho que tem jogos que a gente tem um enredo, tem jogos que tem enredo, tem jogos que não tem enredo, tem jogos que só tem um universo. E o enredo ele fica apenas por conta do desenvolvimento próprio do personagem. Então, assim, é como se fosse um grande simulador de vida ali que os personagens estão vivendo e cada um está vivendo a própria história, mas não existe o plot do jogo assim central, né? Como é o caso do Zuba, como é o caso de muitos jogos por aí que estão em live ops.
E eu acho que a gente tem que ir, a gente tenta ir trabalhando o desenvolvimento desses personagens e colocando uma coisinha ou outra sobre a lore, sobre o desenvolvimento deles, onde a gente tem oportunidade. Então, eventos sazonais, eventos de Natal, tem muitos exemplos de coisas assim, tipo, no evento de Páscoa, fulaninho perdeu uma cenoura, no evento de Natal apareceu uma foto dele com a cenoura, sabe? Uhum. Então, das coisas mais simples do mundo até, tipo, nossa, fulano achou a cenoura 8 meses depois. Até as coisas as maiores coisas do mundo, do tipo, tinha um boss que no evento anterior não tava lá, que no evento atual apareceu a sombra dele no fundo, assim. E aí, você vai contando essas coisas, você vai jogando migalhas, né? A gente trabalha com migalhas, entendeu? Então a gente tenta ir trazendo essas coisas, esse desenvolvimento do personagem, a gente vai jogando em pedaços, em eventos que a gente vai fazendo, ou até mesmo, no caso de muitos jogos, a gente vai trazendo junto com a progressão do personagem, né? Quando a gente vai fazendo sistemas de níveis, de level up, conforme o personagem vai upando, a gente pode pensar, a gente vai pensando em mudanças na aparência dele, mudanças na forma como ele fala no jogo, nos voiceovers. Tem vários detalhes que a gente pode cuidar, mas é isso. Gente, eu adorei que a Isadora respondeu todas as perguntas que foram feitas para ela. Me dei conta de que eu acho que eu não respondi quase nenhuma das que me perguntaram. Já nem lembro Tá tudo mais. bem, gente. Já é o papo. O importante é ser um papo E legal. eu Tá tudo bem. adorei. Eu acho que Ai, obrigada. Eu acho importante a gente deixar pontuado aqui que, gente, não tem certo e errado, né? A gente está falando sobre arte, literatura, escrita, é arte, não tem um jeito certo e errado de fazer arte. A gente está aqui explicando os nossos processos, né? Boa. E falando de processos, eu queria, já que a gente, né, estamos propondo falar sobre personagens e universos nesse episódio, eu queria conversar um pouquinho sobre mundos, né? Eu falei episódio, mas era sobre personagens e mundos nesse episódio. É, E eu queria falar só um pouquinho sobre mundos e sobre criação deles. E aí, por exemplo, Karen, na Deusa do Labirinto, você constrói um pouquinho mais sobre Tibérios, que é uma cidade que já vem antes, né? Ela já tem uma construção, já se imaginava ela como uma cidade romana, mas você dá a sua personalidade para aquilo. E aí eu queria saber de vocês duas se existe algum tipo de estrutura que a gente utiliza para criar aquele mundo, ou é muito no freestyle. Voltando, né? Por exemplo, Tibérios era uma cidade romana, mas teve alguma coisa mais que você teve que adicionar, Karen? Pois então, Tibérios era, como você disse, uma cidade que já tinha sido descrita meio por cima, né, em livro de RPG. Ela nunca foi descrita com muitos detalhes. E eu tive essa missão, né, de colocar personagens lá dentro e fazer a cidade parecer viva. Uhum, Então, a primeira coisa que eu digo é justamente os personagens. Uma coisa muito importante é quem é que está lá dentro. Então, por exemplo, uma coisa muito marcante de Tibérios, e tô abrindo até o mapa aqui. Uma coisa muito importante de Tibérios e do próprio Império de Taldon, de Tapista, é a questão escravagista, né? Inclusive, é o que motiva o livro. Então, tá bom, eles têm escravos, mas como? Como que essa dinâmica se dá? Como é que a gente mostra isso? Então, tá, então vamos começar o livro já com o negócio, com o que interessa, né? Então, a história começa num mercado onde pessoas estão sendo compradas e vendidas como se fossem coisas. uhum, E como fazer a pessoa sentir que isso está acontecendo? Você não vai simplesmente descrever, tem pessoas sendo vendidas. Não, você mostra alguém passando por essa experiência. E quem eu mostro passando por isso é justamente a protagonista do livro, que é a Gwen. Então, logo no início, a gente tem lá os escravos sendo vendidos, os minotauros comprando, negociando. Temos outras raças, tem uma raça que é conhecida por ser escravagista, que são os Fintroll, que também tem alguns ali participando do mercado. E uhum, os humanos, temos elfos e humanos, principalmente, que são escravos, estão ali, fazem parte da, da cidade, né?
e transitam, tem escravos de confiança, muito semelhante ao que era na Roma antiga. E diferente, inclusive, do que era no Brasil. Eram tipos. Assim, escravidão nunca é boa, né? Mas eram Uhum. tipos diferentes de sistema. Então, para expor a cidade, o que eu faço é justamente que cenas aconteçam nessa cidade. Não adianta colocar uma cidade Massa. estática onde nada Uhum. acontece. Então, eu boto ali o mercado de escravos, onde tem uma ação acontecendo, tem alguém sendo vendido, comprado, tem alguém que quer ser comprado por uma pessoa específica, tem alguém tentando impedir. Enfim, Uhum. as pessoas estão vivendo suas vidas nesse cenário. Então, é sempre a gente não tem lugares estáticos, mundos estáticos. O Uhum. importante no mundo é o que está acontecendo nele e como que as pessoas lidam com o ambiente no qual elas estão inseridas. Uma pergunta nesse cenário, cara, você, como você já falou, você já trabalhou em universos próprios e universos como Tormenta, o próprio Nerdcast RPG, né? É, e aí a minha dúvida é, existe algum momento na criação da sua história em que as regras que existem naquele mundo atrapalham o desenvolvimento da história e você precisa, putz, eu queria fazer isso, mas por causa que, sei lá, nesse universo a magia não é tão disponível quanto no outro, eu preciso trabalhar de uma forma diferente minha resolução. Então, a minha pergunta é, as regras que você ditou ali para o início do universo, ou que ditaram, podem influenciar o desenvolvimento da narrativa? Até hoje eu nunca tive problema com limitações. As limitações, elas fazem bem a história. Porque um personagem Uhum. que encontra uma limitação, ele tem que se superar, tem que ser criativo, tem que descobrir uma forma de contornar aquilo ali, e isso dá uma história. Uhum. O problema acontece quando, pelo contrário, o personagem é poderoso demais. Pode crer. E Uhum. aí, e aí fica aquela pergunta, tá, por que que ele tá fazendo tudo isso se ele poderia só estralar os dedos, magia e resolver o problema? Sim. Aham. Então, vocês perguntaram antes se eu faço ficha de personagem. Para os protagonistas eu faço. Porque mais do que saber o que eles são capazes de fazer, eu preciso saber o que que eles são incapazes de fazer, porque é aí que tá a minha história. É, as limitações, né? Os flaws do personagem são mais interessantes de serem abordados do que só o quanto que ele consegue fazer as coisas, né? Interessante. Sim. E às vezes nós temos uma limitação de poder mesmo. O personagem não consegue porque não tem nível de personagem suficiente, não aprendeu a usar essa magia. E tem casos em que não existe uma limitação de poder, então tem que ter alguma outra limitação. A própria Gwen, em A Deusa no Labirinto, ela passa metade do livro sem usar os poderes dela. E quando ela começa a usar, você vê que ela é muito mais poderosa do que os outros personagens. Só que por que que ela não estava usando? Porque tem um motivo, sabe? Uhum. Tem um motivo. Em resumo, é porque ela precisava, basicamente, ela estava, entre muitas aspas, disfarçada. É, você criou um empecilho para impedir uma personagem muito forte de sobrepujar muito facilmente todos os problemas que ela tem, né? Sim, porque se o objetivo dela é se vender como escrava, entrar no sistema, ser a elfa de confiança de um patriarca importante, que vai levar ela até um local onde está o imperador. E aí ela vai ter acesso a esse imperador. Antes do plano dela se concretizar, ela não pode sair matando todo mundo ou qualquer coisa assim. Existe mais do que usar magia ou atacar ou usar seus poderes numa história, no RPG como um todo. Então, as coisas basicamente precisam fazer sentido, né? E quando não existe um impedimento de poder, aí eu preciso realmente criar um impedimento, descobrir por que que essa história existe. Porque se a coisa for facilmente resolvível, então eu vou contar outra história que não essa. Uhum. Então, eu queria fazer um gancho aí da pergunta também.
Porque eu acho que eu nunca passei também por uma limitação do universo, mas diversas vezes a gente passa por limitações de distribuição, né? Isso entra um pouco no. Eu comentei um pouco sobre isso, tipo, acho que um pouquinho de nada na minha talk na Gamescom esse ano, que a gente tem que, dependendo de onde o jogo que a gente está fazendo vai ser distribuído, né? A gente tem que lidar com legislações locais que não são as mesmas que as nossas. Eu tive que lidar bastante com isso ao longo da minha carreira escrevendo. Eu gosto muito, eu levanto muito a bandeira da diversidade e inclusão nas minhas histórias e todos os personagens que eu faço. Uhum. E quando a gente vai fazer uma distribuição global dessas narrativas, desse tipo de narrativa, a gente precisa estar muito atento sobre como isso vai ser recebido culturalmente nos lugares onde o jogo é distribuído, né? Isso é uma coisa muito grande na indústria do videogame. Certeza que vocês todos já passaram por isso, né? De parar e pensar. Eu acho que especialmente acho que o John, que já teve aí na TEPS, já tá agora com game design também de MOBA, que é essa questão de nem todo país é tão aberto ou possui leis pró-LGBTQIAP+. Tem países com culturas muito mais conservadoras em diferentes âmbitos, assim, e isso acaba gerando limitações narrativas que elas não são muito legais, né? Até nomenclatura de coisas, assim, sabe? Sim, Nomenclatura de nomes de 100%. personagem, basicamente, né? A gente tem que se preocupar bastante em, será que essa palavra que a gente está criando não pode ser que signifique algo meio errado, ou pode ter um misleading de alguém, ou será que a silhueta do personagem pode estar representando alguma coisa esquisita, sabe? Isso tudo tem que Numa ser levado em cultura conta. diferente. Exato. Exatamente. É interessante, a gente tem que levar tudo isso em consideração, como você comentou, para Uhum. fora, né? Por isso que tem que ter um trabalho muito grande. A gente tem um próprio senior narrative designer que ele é essa figura, assim. Tem muitos nomes que a gente, vamos criar um personagem novo, vamos colocar um nome XYZ. Não, esse nome não pode, porque lá fora pode representar uma outra coisa ou trazer algum sentimento ruim, assim, para alguém. E o jogo é para todo mundo, né? Uhum. A gente teve o Power World aí, gente. O Power World foi o maior exemplo que a gente teve disso. Eu já entrei num projeto que teve um nome que me chamou muita atenção, que eu fui, tava trabalhando e tal, na narrativa. Foi feliz lá e eu fui abrindo, né, os menus, os personagens, conhecendo os personagens, e tinha um personagem chamado Bilal. E assim, é sempre um choquinho, aí você dá aquela risadinha de nariz, assim, tipo, e aí você vai avisar, né, as pessoas, tipo, ai, então, gente, no meu Não dá. idioma. E assim, mas eu acho que tem muito disso, né? E é muito, né? Tem tanto essas questões mais menorzinhas, tipo nomenclaturas e tudo mais, quanto essas questões mais gigantescas, do tipo, como é que eu coloco um personagem LGBT no meu jogo, sendo que ele vai ser distribuído em países que não são tão receptivos a isso, Uhum. né? Falando, assim, sendo bastante, né? Causando um grande eufemismo aí na frase, mas então tem todas essas questões que a gente precisa trabalhar. Eu já tive que lidar muito com isso. Nós que trabalhamos com narrativa, a gente tem que estar preparado para justificar o porquê que é importante tal personagem ser parte desta minoria X ou minoria Y. Muitas vezes para a gente conseguir falar que, ó, vale a pena a gente colocar isso mesmo em tal mercado, em tal cultura, não encaixando tão bem por causa disso, disso, disso. Isso é uma coisa que a gente frequentemente tem que estar preparado para fazer. A gente tem que estar munido de pesquisas e munido de justificativas, né? Seria muito bom que a gente não precisasse, né? Mas o mundo todo ainda não chegou nesse ponto utópico ainda. Então,
Então ainda existe esse tipo de discussão que a gente precisa levar, né? Bom, eu queria fazer uma última perguntinha para gente, para bater um papo sobre a criação de quando vocês estão fazendo alguma obra, né? Vocês até comentaram sobre quando existem mais do que um personagem foco, né? Quando pode ser que tenham mais que um personagem onde vocês querem dar destaque ou algo do tipo. Como que você garante que quando você está fazendo algo do tipo, né, que serve para mais que um personagem, um exemplo do MOBA que você comentou, né? Eu não posso fazer que tenha um personagem que é o principal. Todos eles têm que ter o mesmo nível, né, de Uhum. preocupação e desconstrução, pode-se dizer. Como que você faz isso para esses personagens, mesmo diferentes, não se parecerem desconexos entre si? Então, Isa, a gente já estava falando sobre o MOBA, né? Sobre o próprio Zuba. Como que você construía isso para não existir um personagem principal e todos terem seu espaço? Cara, quando a gente. Era aquilo que eu comentei, eu acho que por conta do projeto, alguns projetos eles não terem um plot central, né? A história do Zuba, a gente tem o mundo e a gente tem os personagens que estão naquele mundo, e cada personagem tem tá vivendo ali. E a ideia da narrativa do jogo é que toda vez que o jogador começa uma partida, né? Toda vez que o jogador dá o play ali para começar uma partida, ele tá contando, ele tá continuando aquela história, né, de alguma forma. Dando um overview bem básico, assim, tipo, a história do Zumba que tava lá, tinha lá um zoologiquinho, e aí passou um avião por cima do zoológico, os animais estavam lá, presos no zoológico, aí do nada caiu um avião e caiu um monte de arma no zoológico, e os animais ficaram, eita! E eles conseguiram se soltar e eles criaram uma rebelião zoológica. E aí é por causa disso, Legal. né? Inclusive, beijos, Forni e Julia Bax. Foram os grandes assim, pioneiros aí, criadores do Zuba, da narrativa do Zuba, do cenário do Zuba, desde o comecinho, assim. É, e assim, foi assim que os personagens têm acesso a munição e a armamento, e é por isso que eles usam armas. A gente tem. A gente entra tal qual um Battle Royale, a gente entra, e aí você pega as arminhas lá no meio, e aí você pode ir tirando, e os personagens também têm habilidades próprias, né? Além das armas que eles podem pegar, que estão espalhadas pelo zoológico. E assim, o, o plot principal, ele se resume a isso. Então a ideia é que em toda partida, a partir do momento que você tá lá, você tá competindo para ser o rei do Zoo, né? Tipo, vence todo mundo, vou conseguir, tô ali, ou dependendo da fantasia que o jogador quer criar para o personagem dele naquele momento, ou se ele não tá em nenhum evento paralelo ao que tá acontecendo, é essa questão do vence todo mundo, eu vou conseguir escapar, ou vence todo mundo, agora o zoológico é meu. É aquilo que o jogador quer que seja, né? Então, acho que quando a gente cria um grupo de personagens, né? Um roster de personagens para o jogo, eu acho que tem muito disso, de você sempre pensar que no momento que o jogador escolhe aquele personagem para jogar, aquele personagem precisa ser o protagonista para aquele jogador, porque foi o personagem que ele escolheu ali naquele momento. Né? Eu acho que quando eu vou fazer os meus personagens, eu tenho que pensar dessa forma. Eu tento pensar desse jeito de como o que eu faço para todos eles terem energia de protagonista, de shounen, sabe? Assim, Uhum. aquela coisa. Então, todos eles têm que ser, eles têm que ter a sua originalidade, eles têm que ter uma característicazinha ali que é só deles. Eu acho que esse é o ponto que eu mais prezo na hora de fazer os personagens. Então, por exemplo, eu tenho uma capivarinha muito fofa no Zuba, é, que a vibe dela, ela é toda, ela é influencer good vibes, né? Ela faz yoga, ela gosta de relaxar, ela é muito preguiçosinha. E toda vez que ela deita, Uhum. né? Uma das mecânicas dela é que quando ela deita dentro de algum corpo d'água no mapa da partida, ela cura todo mundo que tá em volta, tem uma aura de cura em todo mundo que tá em volta, porque ela é muito da paz.
Ela é muito paz e amor. Que E aí, legal, que toda vez legal. que ela deita pra relaxar, desce uma folhinha na cabeça dela, porque ela fica estática, e ela tá sempre com o olhinho assim, e ela é meio Jigglypuff, e às vezes ela tira o celular pra gravar um Reels dela descansando. E essa vibe, sabe? Então, eu acho que mesmo quando você tem um grupo de personagens, eu posso ter um grupo de 5 personagens da mesma classe, né? Se a gente for falar assim. é, não só de RPG, mas de MOBA, de Battle Royale, de tanque, ladino, são classes básicas de qualquer jogo, né? No universo do videogame, que a gente tem em todo lugar. É, você pode ter 5 tanques e 5 ladinos. Se você trabalhar um detalhezinho sobre eles, que é original, isso já vai mudar toda a perspectiva. Isso vai dar toda uma autenticidade daquele personagem. Teve um personagem que eu criei para um projeto que ele era um assassino mercenário badass, assim, completamente sério, toda aquela vibe gostosão misterioso, sabe? O cara do capuz, que assim, as meninas ele seduz, os homens querem ser ele, sabe? Umas coisas, todas essas vibes, assim, e assim. E esse personagem era um doce, ele era um doce, ele era completamente filhinho da mamãe. E ele gostava de costurar. Ele costurava a própria aljava, ele costurava o próprio coldre para a arma dele, ele gostava de costurar com couro. E assim, isso passa, né? As animações que a gente colocou no meio do jogo, a gente focava muito em passar, durante a gameplay, a gente passava essa vibe poderosão, gostosão misterioso, o assassinão foda. E aí chegava nas entretelas, né? Nas animações de idol dele, nas animações de transição. A gente mostrava ele costurando, a gente mostrava ele limpando um colarzinho que a mãe dele deu pra ele. A gente mostrava ele arrumando um pouco a roupa pra mostrar que assim tem mais sobre aquele personagem. Que se você correr atrás de saber, você sabe, né? Então, enfim, eu acho que é um pouco sobre isso. Legal. Assim, quando a pessoa escolhe aquele personagem, que ela tem acesso a ver essas outras telas de transição, quando ela vê essas outras facetas, a gente tem o personagem ali no meio da partida e a gente tem o personagem ali nas outras telas, né? E a gente pode usar isso. A gente pode traduzir essas interfaces do nosso jogo, falando do digital, a gente pode traduzir as diferentes interfaces do jogo como se a gente estivesse transformando isso em diferentes pontos de vista de uma mesma história, né? Então, dentro da gameplay, a gente tem um ponto de vista. Nesse outro menu, a gente tem esse ponto de vista. Nesse outro menu, a gente tem outro ponto de vista. E a gente consegue ir trabalhando de diferentes ângulos do personagem a partir disso, né? Então, enfim, é isso. Boa, boa, muito bom. Karen, eu queria ouvir do seu lado também sobre sobre isso, né? Como você faz para trabalhar pontos onde os personagens têm que ser destacados, mas não podem conflitar entre si? Como que você faz para trabalhar para que eles consigam ter sua, digamos assim, sua voz e sua estrela em certos momentos e não destoem entre si? Deixa eu até adicionar nessa pergunta para Karen, porque no Deusa, Karen, você traz a deusa no labirinto, né? E o grupo da Gwen e do Christian. Como é também trazer essas duas narrativas contando uma só história, né? É, vocês perguntaram, como fazer com que os personagens não destoem entre si, não conflitem entre si? E eu vou dar-lhe um tabefe, porque a pergunta tá errada. A resposta é simplesmente não faço. Ótimo! Personagens, Legal, eles legal. precisam destoar entre si, eles precisam conflitar. É dessa diferença entre os personagens que a história surge. Se todo mundo concorda com tudo, qualquer graça, que história que vai sair daí, sabe? Então, na verdade, quando vocês fizeram a primeira pergunta, a minha resposta, ela é basicamente o que a Isadora falou. São dois pilares principais. O primeiro é a unidade narrativa. Uhum. Então, você vai ver a Deusa no Labirinto, tem vários personagens, cada um deles tem
tem seus problemas, tem suas limitações, tem seus objetivos. Então, cada personagem quer chegar a algum lugar e tem algo impedindo. Só que existe um guarda-chuva maior, que é o tema do livro, que é basicamente a, aquele equilíbrio que a gente busca entre liberdade e segurança. Uhum. Os Minotauros, eles oferecem 100% de segurança e zero liberdade. Tudo bem, eu posso ter 100% de liberdade e zero de segurança. Mas o, quem decide o que vai acontecer comigo, quem decide o que eu quero e, na verdade, o que é que eu quero? Então, existe uma balança dentro de cada uma das pessoas. A Gwen, ela acredita muito na liberdade, o Christian também. São dois personagens que concordam que a liberdade é o objetivo a se encontrar, só que cada um deles vai lidar de uma forma porque eles discordam do meio, da forma como alcançar esse objetivo. Como chegar lá, né? Interessante. Exatamente. Então, cada um deles vai ter o seu caminho, vai influenciar o mundo de uma forma diferente, sendo que eles querem chegar no mesmo lugar. E, inclusive, o Christian tenta impedir a Gwen e ela fala: Você está impedindo a minha liberdade. E nessa hora ele recua. Ele deixa ela se transformar em escrava porque ela escolheu que essa era a forma que ela ia lutar contra o sistema. Então existe esse conflito entre os personagens e existe o conflito interno de cada personagem. E o conflito é o que torna a história interessante. E o primeiro pilar é esse. O primeiro pilar que eu falei é a unidade narrativa, a unidade temática do livro. E o Uhum. segundo é justamente o contraste entre os personagens. Cada um tem que pensar de um jeito. Personagens que pensam igual, se você tem dois personagens que são iguais, corta um deles da história, porque não tá somando em nada. Bom, meninas, eu vou para a última perguntinha, já que o nosso tempo estourou aqui. Na verdade, é uma perguntinha bem simples, que eu queria algumas indicações de vocês para a galera que está ouvindo o podcast até aqui, aprender um pouco mais sobre narrativa, sobre construção de personagem. Então, para a gente acelerar, Karen, por favor, se você tiver alguma indicação para as pessoas ouvirem, aprenderem mais sobre criação de mundos, criação de personagens, onde as pessoas poderiam procurar e pesquisar mais. Você tem algumas indicações para gente? A indicação mais básica, que é o lugar onde eu acho que todo mundo deveria começar, é o livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Existem pessoas que torcem o nariz para esse livro, e geralmente são pessoas que não leram, porque Entendi. ele vai explicar a jornada do herói de forma simples, prática, para você saber como funciona. Existem certas coisas que são, entre muitas aspas, regras a serem seguidas, o que não significa que você não possa subverter essas regras, mas para subverter, você precisa primeiro conhecê-las. Exatamente, muito legal. Então, é o melhor ponto de partida. Uhum. Pô, muito legal. Maravilha, muito obrigado. Isa, sua vez. Alguma dicasinha pra galera para finalizar? Pra galera seguir, aprender um pouco mais sobre narrativa, aprender um pouco mais sobre criação de mundo e personagens, aonde você estuda e aprende. A primeira dica é joguem jogos, tá? Eu sei que parece, E parece, leia os códex. não é, é mais sobre assim, tipo, joguem jogos e sejam críticos sobre esses jogos, se perguntem, se questionem por que que as coisas são feitas dessa forma, né? Eu acho que, assim, a gente brinca muito que existe toda essa questão, né, na indústria do videogame, que, tipo, imagina trabalhar jogando, tipo, sim, a gente trabalha jogando. E é um trabalho, tá? Tipo, muitas Dá vezes trabalho, né? dá trabalho jogar videogame com um senso crítico e analisar e fazer pesquisa e tentar entender e quebrar a cabeça. Como vocês fizeram isso? Por que que vocês fizeram isso desse jeito? Sabe? A segunda dica procurem os seus jogos favoritos e sigam os narrative designers, os content designers dos jogos favoritos de vocês.
muito narrative designer, cria muito conteúdo na internet. Eu gosto muito da Anna McGill. A Anna McGill é uma das minhas principais fontes de estudo da área. Que legal. Ela escreveu Control, ela foi a lead narrative designer do Control, que é um dos jogos mais recentes dela. Ela atualmente está trabalhando no Fable. Ela é maravilhosa, ela tem vários artigos explicando, várias talks na GDC, contando sobre o processo dela de narrativa. E leiam, de recomendações de livro, tem um livro que eu gosto muito, que é The Game Narrative Toolbox, que ele explica tintim por tintim, passo a passo, qual que é o trabalho de um escritor de jogo e de um designer de narrativa, de um designer de quest, de um roteirista, de um escritor de diálogo, de um escritor de voice-over, porque são coisas que, conforme em empresas diferentes, significam coisas diferentes, né? Então, essas são as dicas que eu tenho para dar. Sigam influencers, narrative designers e pesquisem sobre livrinhos e joguem os joguinhos que vocês jogam com senso crítico, que vocês já vão estar fazendo muito assim, vocês já vão estar entendendo muito mais, questionando como as coisas são feitas. Eu acho que essa é uma das dicas mais dadas aqui no GD de Bolso, né? Joguem com olhar crítico, que já, porra, Uhum. já é meio caminho andado. Muito legal. Meninas, muito obrigado pela participação. Acho que foi um papo muito legal, muito divertido. Deu para entender bem legal a cabeça de vocês, como vocês constroem as coisas. E muito obrigado novamente. Queria agradecer a Karen. Fica aberto aí para você quiser dar um recadinho, divulgar alguma coisa, quiser falar mais um pouco sobre o livro ou o jogo da Dumativa aí, fique à vontade. Vai que a gente consegue um spoiler, né? Esse eu vou ficar devendo. Saiu um vídeo, a gente apresentou no CCXP, mas na verdade eu não sei onde ele tá. Tudo bem, tudo bem. Sério. A Mistério. galera vai achar, a galera vai achar. Procurem aí. Boa sorte. Mas de qualquer forma, eu convido vocês a me encontrarem nas redes sociais. Eu sou a Karen Soarelli em qualquer rede social do universo. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. E convido vocês também para assistirem as streams de RPG. Sou a Ilariana Purpúrea na stream Fim dos Ah, que legal. Tempos, no YouTube da Jambô. E Lady Faustine em Bárbaros no Paraíso, no YouTube do Jovem Nerd. Massa. Que legal, porra, muito legal. Obrigado. Obrigado pela presença. E você também, Isa, valeu. Quer deixar um recadinho, divulgar alguma coisinha? E agradecer a vocês também pelo convite. Obrigada, João. Obrigada, Pietro. Obrigada, Karen. Foi um prazer também compartilhar conhecimento com você. Eu adoro muito conhecer pessoas da nossa área. Eu gosto muito dessa troca de conhecimento. Eu sempre acho muito, muito legal. E é muito gostoso conhecer gente sênior da área, assim, tipo, a galera veterana. Tem milhões de livros. É sempre muito legal estar presente, conversar, trocar experiências com essa galera. Então, eu sempre fico muito feliz. E é isso, gente. Eu sou Dora Isa, com 3 Es. Que nem como se estivesse com soninho em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. Me sigam lá. Se vocês quiserem também, eu tenho um podcast de RPG chamado QuestCast 20. A gente tem bastante campanhas de RPG gravadas por lá, sonorizadas, super bonitinhas, inclusive de Tormenta, olha só, que a gente joga bastante, eu gosto muito. E é isso. Fiquem ligados aí nas minhas redes que também tem quadrinho novo vindo por aí. Peixinhos. Massa, que legal. Olha só. Que legal. Bom, gente, muito obrigado. E, claro, também valeu, Pietro. Valeu mesmo. Valeu, gente. Foi muito bom estar com vocês hoje. Duas pessoas que eu tenho conteúdo na minha estante, literalmente, Ah, aqui atrás de mim. E foi muito bom ouvir, como o John falou, né, entender um pouco do processo de vocês. Como vocês começaram no começo, falaram no começo, né, não é algo estruturado, não necessariamente precisa ter, você precisa fazer A, B, C, não é uma receita de bolo, mas deu muito bem para entender como vocês trazem isso para suas narrativas, como é que isso afeta a narrativa de vocês. E eu espero que quem esteja ouvindo consiga transportar isso para o processo deles também, né? Entender que não é uma receita de bolo, mas que tem algumas dicas aqui e ali que, se seguir, pode trazer algo bem interessante. Boa. John, Olá. e fica aquela última pergunta para você.
Se na sua história tem 5 estrelas, onde ela está? Ai, meu Deus. Essas tá ficando cada vez pior, essas suas chamadinhas. Mas se você quiser dar uma moral na história do game design de bolso, quiser dar uma moral pra gente, é só você entrar no Spotify, lá que tem um espaço pra você no aplicativo do celular para dar 5 estrelinhas aqui pro podcast, pra gente aparecer mais os links e tudo mais e divulgar mais pras pessoas. E claro, tem vários outros episódios lançados do podcast pra você ouvir com outros convidados incríveis, batendo papo sobre desenvolvimento de jogos. E o último recadinho, eu acho que vale lembrar que o GD de Bolso está participando da premiação dos melhores podcasts do Brasil na categoria Educação. E se você quiser votar na gente, né, gosta da gente e acha que é da hora dar essa moral pra gente lá, é só entrar no site prêmiompb.com.br, fazer um loginho rapidinho com o seu e-mail, entrar na categoria Educação e votar no Game Design de Bolso. A gente agradece demais. Valeu! E como sempre, se você quiser dar uma moral pra gente no GD de Bolso e ficar sabendo das novidades o mais rápido possível de tudo que a gente lança, é só seguir a gente nas redes sociais com @GD de Bolso, nas plataformas como o Twitter, no Instagram, o LinkedIn e tudo mais, e TikTok e por aí vai. Então, muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Um beijão no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!